Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vejo também as mãos que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como bem pequeno leite, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama os cursos da natureza, e elevada a Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a figueira figos. Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém? Amado Deus e bondoso Pai Celestial, Senhor, temos acabado de ler a Tua palavra. Nesse texto, Senhor, que servirá de reflexão para as nossas vidas nesta noite. Queremos te pedir, ó Pai, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade e que Ele possa tomar as nossas vidas, Senhor, e falar conosco, Senhor, aquilo que nós precisamos aprender para viver uma vida cristã que te agrade, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor. Também aqueles que porventura, ó Senhor amado, interligados conosco através do nosso canal no YouTube, a Densidade Comica Oficial, Senhor, já estejam acompanhando este trabalho, este culto nessa noite, também possam ser alcançados por Tua palavra, Senhor amado, e serem edificados pela mesma, para que, Senhor, juntos possamos te servir, te adorar na beleza da Tua santidade, Senhor, e segundo a multidão das Tuas misericórdias, sermos, ó Deus amado, alcançados pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Pai querido e eterno, e alcançarmos, ó Deus, a promessa que está posta sobre a Tua igreja, de um dia, Senhor, sermos arrebatados para estarmos contigo para toda a eternidade. Senhor, essas bênçãos te pedimos, e em nome de Jesus, já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, amados. Irmão Leda, dá para apresentar o louvor. As irmãs estão prontas. Vamos apresentar o louvor. Amém? Então, aproveitando nesse louvor, os oficiais da igreja já recolhem as nossas contribuições em forma de dízimos e ofertas também. Amém? Aleluia. Então, as irmãs louvando a Deus. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor.
seja dada ao nome de Jesus. Colocando-nos de pé, mas vamos estar orando, louvando a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem contribuído. E já também mandando saudação, nós estamos aí interligados, nossos irmãos que estão ali nos Estados Unidos, irmão Gordon, irmão Melo, sua família, estão participando do culto conosco através do nosso canal do YouTube. Também louvando a Deus pela vida da nossa irmã Cida, também lá nos Estados Unidos, que também tem acompanhado os nossos trabalhos, também participando dos nossos cultos aqui. Vem orar, meu Deus. Cumprimento a Ele com a paz do Senhor. Amém. Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor, Pai, grato a Ti, estamos aqui na Tua presença, Pai, nesta noite. Pai, abençoe os céus que contribuíram, Pai, na fé, como disse, meu Pai. Deus, Senhor, que não puderam, Pai, a Tua presença. Pai, que bendiga, Pai, o ser de cada um, Pai, nesta noite. Pai, continua falando conosco para nossos corações. Pai, em nome do Senhor, que foi amado, nós pedimos e te agradecemos. Amém. Aleluia. glória a Deus. Podem se sentar, irmãos. Eu acho que o frio incomodou muita gente, né? Hoje. Imagine se amanhã cedo tivesse a consagração, porque segundo os meteorologistas, amanhã vai estar dando 5 graus de manhã. Se, Hoje agora, tinha 6 pessoas. oi? 6 pessoas. 6 pessoas hoje de manhã, né? Então, o frio amedronta. Foi bem por isso que Jesus, falando sobre aquele grande dia, ele disse, para que não caia nem no sábado, né? E nem no inverno, né? Porque no sábado a gente marca trabalho, se é culto com as irmãs, parece que só vem as irmãs. Se é culto com a juventude, só vem a juventude, né? Nos cultos de sábado, a não ser na ceia, mas são, acho que os cultos menos cooperados, né? Nos nossos trabalhos. Imagina então no inverno como que não será, né? Mas, graças a Deus que nós aqui estamos e nós vamos participar do trabalho como Deus nos permite. Nessa noite eu gostaria de meditar com a igreja sobre o tropeço na palavra, né? O tropeço na palavra. E o apóstolo Tiago, que foi também o líder da igreja em Jerusalém, né? Esse apóstolo Tiago, irmão de Jesus, né? A parte da nossa irmã Maria, né? Tiago escreve, chamando a atenção dos irmãos, para que alguém não queira ser mestre. E por que ele vai dizer isso? Nós temos ouvido isso muitas vezes aqui no púlpito mesmo, alguém dizer que quando tem oportunidade, que muitas vezes é melhor ouvir do que falar, né? Porque quem fala tem uma grande responsabilidade, um grande peso da responsabilidade daquilo que vai falar. E muitas vezes algumas pessoas têm oportunidade de falar e não vigiam no falar, né? Não vigiam no falar. Muitas vezes alguém quer ser mais sábio que outros e acaba tropeçando na palavra e acaba sendo, digamos assim, réu de um juízo mais duro, Então é nisso que o apóstolo está dizendo que a gente deve ter muito cuidado, né? Se temos oportunidades, sermos vigilantes nas oportunidades que temos, naquilo que falamos, naquilo que transmitimos. O melhor é sempre dar lugar ao Espírito Santo, deixar que Ele nos use.
Agora, é claro que, para falarmos alguma coisa, precisamos também ter conhecimento daquilo que falamos. E se falamos da palavra de Deus, precisamos ter conhecimento do que diz a palavra de Deus, né? Do que ensina, do que preceitua a palavra de Deus, para que, se nós transmitirmos aquilo que está na palavra de Deus, nós erramos menos, né? Erramos bem menos. Agora, quando queremos falar por sabedoria humana, aí corremos um grande risco de tropeço e de sermos réu de um juízo mais duro, como diz a palavra. Por quê? O apóstolo Tiago vai dizer no verso 2: porque todos nós, não tem ninguém que escape desse risco de tropeçarmos em muitas coisas. Tanto é que ele vai dizer que se alguém não tropeçar em palavra, pode ser considerado um varão perfeito e poderoso também para refrear o seu próprio corpo, né? Os instintos da carne, aprendemos a refrear através também, se nós aprendermos a refrear a nossa língua. E a gente já comentou sobre isso aqui em ocasiões passadas, que normalmente hoje, os tempos mais modernos, nós vamos ver isso, né? Mas nós, das mais antigas, né, pastor Tarcísio, mundialismo, fomos criados pelos interiores da vida. Então, a gente sabe muito bem disso, né? Que se alguém quer domar um animal, é só colocar um freio na sua boca. O que é um freio de animal? Quem já viu? É um ferro que é colocado na boca do cavalo, né? E que a partir desse ferro é que sai o cabresto, né? As cordas, tanto de um lado como de outro. Brigue, esse ferro chama brigue. Brigue. Então, é o brigue, que é esse ferro que coloca na boca do animal, né? Que está preso aquela moldura de couro que vai também na sua testeira, atrás da orelha, e de onde sai das argolas que tem esse brigue, ele vai sair uma corda à esquerda e outra à direita, que então você vai posicionar o animal, e ele tem toda a força bruta para puxar uma boa quantidade de peso numa carroça, né? Num carro ele puxa. Agora, se você quer que ele vá para a esquerda, é só puxar para a esquerda, que aquilo vai pressionar a sua boca e ele vai obedecer para o lado que vira a cabeça. Se é para a direita, é para a direita. E se ele está caminhando numa velocidade maior e você quer diminuir a velocidade dele, é puxar as duas rédeas, as duas cordas para trás, que ao puxar a cabeça dele para encostar no pescoço, ele diminui o passo e até para, né? Conforme você puxa. Quer dizer, o animal se coloca o freio na sua boca para que nos obedeça, e o animal obedece. Bem por isso o salmista vai dizer dos salmos também que nós precisamos aprender a refrear a nossa língua. Muitas vezes surgem situações diante de nós, de alguém que se posiciona de uma forma, às vezes até agressiva, e o nosso instinto imediato é de dar uma resposta de imediato. Mas é nessa hora que nós temos que ter um controle, né? Imaginar um freio da nossa boca e refrear a língua para não falar aquilo que não vai agradar a Deus. Refrear a nossa língua. E ele vai dizer também que através do freio na boca do animal, na boca do cavalo, principalmente, ele nos obedece e a gente consegue dirigir toda a força do seu corpo, a força motriz do animal, ela acaba sendo dominada no freio, dominada nesse ferro, nesse brinco que vai
prender a sua língua e ele vai se sentir obrigado a obedecer. E nós precisamos aprender isso de uma forma que, se nós aprendermos a refrear a nossa língua, não falarmos aquilo que não deve, não ofendermos a quem quer que seja, nós aprenderemos de uma forma incisiva também a dominar o nosso instinto, né? O nosso instinto humano, que muitas vezes é de responder. Quem que já não disse? Se falar alto comigo, eu vou responder na mesma altura, né? E isso vai provocar o quê? Vai provocar ira, contenda, desgosto, desarmonia, né? E muitas vezes é melhor a gente calar, deixar para responder depois, com calma, raciocinando, porque o apóstolo também vai escrever, que nós devemos, o apóstolo Pedro escreve isso, que quando nós temos esse autodomínio, né, aí nós vamos falar com consciência, educadamente, respondendo aquilo que nos foi inquirido ou que fomos atacados. Olá, pastor. Pastor. Olá, o cavalo. Olha ele com o freio na mão. Está vendo? O pessoal da sonoplastia está ficando esperto. Glória a Deus. Então, vê se vocês acham um navio meio, ou um barco com leme. E eu vou dizer também no versículo 4, para a gente observar as naus, né? Ou seja, barcos, navios, lanchas. Hoje é uma série de veículos náuticos, né? De grande potência. Aqui ele vai dizer que levados as grandes naus, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos. Por quê? Porque nessa época aqui não existiam os motores, né? Então os barcos, as grandes naus daquela época eram movidas pelo vento, né? Pelo vento. Então os irmãos que já viram muitos filmes antigos vai ver que tinha aqueles navios até enormes que eram equipados com várias velas e grandes velas, né? As caravelas que vieram do Portugal. As caravelas que descobriram no Brasil, né? Já na época ainda era assim, era a base de vela, e aquelas velas elas eram movidas por cordas, né? Os marinheiros, eles recebiam a ordem do capitão, então velas a bordo, velas à direita, velas à esquerda, e eles moviam as velas, e tinham as velas mesas que ia dando, então, o suporte para que o vento inflasse elas e empurrasse a nau para frente, né? A nau para frente. As velas tinham o movimento para aproveitar o vento, mas o que dirigia a nau é isso aqui, ó. Está vendo essa peça aqui atrás do barco? Ela é móvel e ela fica dentro da água como uma pá. É uma coisa menor, insignificante em relação à embarcação, mas aí o capitão lá no leme, ele mexe para a direita, ele mexe para a esquerda e mexe para a direita, esse leme, e quando ele se move, ele faz com que o bico do barco vire para a direção oposta, porque ele retém a água, e quando retém a água, então ele muda de direção para a esquerda e para a direita. Um pequeno leme numa embarcação enorme é que faz essa diferença, faz com que o barco vire para um lado e para o outro, como diz aqui o texto no versículo 4, o pequeno leme faz com que ele se vire para onde quer a vontade daquele que o governa. Então veja que ao nós mudarmos o nosso linguajar, o nosso jeito de falar com as pessoas, de responder, e muitas vezes, irmãos, principalmente quem está na liderança de departamento,
né? Quem tem um contato com as outras pessoas, quem está na oportunidade de falar, tem que vigiar no que fala. Tem que vigiar. Ao ouvir algum questionamento, não vai de bate-pronto, não. Ouça. Às vezes é melhor a gente se fazer de ouvidos moucos, como diz o ditado, né? Não responder no ato, deixar a pessoa esperando para depois dar a resposta certa e com cuidado para não ofender quem quer que seja e ajudar essa pessoa a também aprender a se governar. Esses dias mesmo, a gente recebeu mensagem de alguém fazendo um questionamento. Eu fiquei 2 dias para responder. O primeiro impulso, né, é de dar aquela resposta enfática. Mas isso não ia ser lucrativo. Não ia ser benéfico. Então eu fiquei 2 dias meditando em tudo que eu ouvi, né? E orando a Deus e pedindo: Senhor, coloca as palavras certas nos meus lábios, para que a pessoa não se sinta ofendida e compreenda, né? E compreenda por que nós estamos agindo assim. Porque, amados, não é fácil. Tem muita gente que às vezes vê a posição de um pastor, de um presbítero, de um líder, né? E imagina que é fácil. Se fosse eu, fazia diferente, fazia bem melhor. Mas cada um que sabe o que passa, né, meu amigo? Cada um que sabe o que passa, estando na responsabilidade de um trabalho. A gente tem que ter um cuidado muito grande, muito grande. Deve-se ficar o máximo que possível só de defesa, nunca de ataque. Nós ouvimos uma mensagem na escola bíblica falando sobre a situação de Israel. Israel vence todas as batalhas porque se posiciona mais em ouvir do que responder. Mais em ouvir do que responder. Todas as batalhas de Israel, que eles se prestaram a ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, a orientação de Deus, eles venceram. Eles venceram. Lembra de Josafá? Josafá ficou apavorado. Já tinham ganho várias batalhas. Agora se reúne uma multidão de reis para vir contra, né? Ele estava até preparando já para ir para cima, mas ele foi orar. E quando ele foi orar, Deus disse para ele: Josafá, fica quieto. Essa peleja não é tua, é minha. Você vai fazer o seguinte: em vez de colocar soldados guerreiros na frente, coloca o grande coral na frente e manda eles louvar, cantar louvores a mim, e eu vou dar vitória. Muitas vezes, irmãos, na nossa vida, muitas vezes muita gente não sabe por que nós estamos aqui no púlpito, e às vezes a gente puxa um corinho, ou canta um hino da harpa, ou faz algum louvor, alguma adoração. Sabe por quê, irmão? Porque a pressão está muito grande. A opressão está querendo tomar lugar, mas quando a gente dá lugar ao Espírito Santo, Ele age, Ele trabalha e nos ajuda a vencer. Nos ajuda a vencer. E o apóstolo vai continuar dizendo que assim como o leme governa uma grande nau, assim como o freio governa um animal forte como um cavalo, para obedecer o homem, porque se não for o freio, o cavalo faz o que ele bem entender. Eu me lembro, eu era adolescente, eu tinha o quê? Uns 13, 14 anos, e meu padrasto sempre lidou com animais, e um dos animais fugiu do estábulo, e ele
falou para mim ir atrás, procurar e trazer. Então, ele me ensinou como fazer um cabresto mais de corda, né? Sem o bendito do bridge. Aí eu achei o animal, né? Aí eu fiz, né, a volta em cima, no pescoço, na focinheira dele, né? E aí não era 2 rédeas, uma só, é só a ponta da corda, né? E montei no pelo, sem sela, sem nada. Fui achar na estrada, né? E montei no pelo, então lá vim em cima dele. Aí ele vem devagar, na marra, sabe o bichinho? Quando é aquele bichinho pancador, né? Aí eu, né, adolescente, falei, quer saber? A ponta da corda estava comprida, eu falei, vou dar-lhe 2 por debaixo da barriga, que ele vai aprender a andar, né? Aí deu uma de um lado e do outro, aí ele deu uma disparada e não adiantava puxar a corda contra si. Porque do jeito que ele saiu, não era freio na boca, ela só amarrada na focinheira, aí ele saiu numa disparada tremenda, passou pelo meio dos espinhos, né? Aquele tempo molecadinho, não era como hoje não, né? Hoje a turma anda de bermuda por modismo. Naquele tempo ainda dava de calça curta, porque criança não tinha calça comprida, era calça curta, as pernas tudo arranhadas de espinho, sangrando, e ele naquela carreira violenta. Quando eu vou chegando perto de casa, ele deu aquela freada e lá vou eu pro pescoço dele. Agarrei no pescoço do bicho e as pernas também, e cheguei em casa pendurado no pescoço. Meu padrasto, o que você fez comigo? Eu falei, eu só dei umas 2 redeadas nele para ele andar mais depressa, e ele me fez isso. Então, o governo da nossa língua depende de nós. O governo da nossa vida depende de nós. É algo que nós temos que ter autodomínio. Nós temos que ter critério na nossa vida espiritual. Porque ele vai dizer que a língua é um pequeno membro. É um pequeno membro no nosso corpo. Mas ela se gloria de grandes coisas, né? Já viu alguém que gosta de se gloriar? Não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, né? Até aumenta às vezes o que fez, né? Até aumenta o que fez. Fez 10, só fala que fez 20, que fez 50, né? Gosta de se gloriar das coisas, quando a gente deve aprender a ser humilde, né? A ser humilde daquilo que faz. E aí ele vai citar um exemplo, né? Um fogo que incendeia uma floresta, como é que começa? Uma pequena fagulha, né? Uma pequena fagulha. A gente trabalhou há algum tempo fazendo algumas viagens com empresa, e sempre eu via na beira das estradas aquele aviso para os fumantes, né? Não joguem bituca de cigarro na beira da estrada. Por quê? É uma simples bituca de cigarro numa beira de estrada com mato seco, vai virar um incêndio. A língua produz esse efeito. Lembra de uma brincadeira que nós, os mais idôneos, tínhamos, né? Do tal do telefone sem fio, né? Lembra disso? Juntava uma roda de garotos, de garotas, falava uma coisa para um e mandava ir passando, né? Quando chegava no último aqui, estava completamente distorcido, totalmente distorcido, aumentado. Isso é o poder da língua sem autodomínio. Ouve uma coisa, quando transmite, já aumenta um pouco, o outro aumenta mais um pouco, o outro aumenta mais um pouco. Quando chega no foco final, a história já está tremendamente distorcida. Quantas vezes
que houve em situações no meio da igreja, situações que alguém vai falar alguma coisa que foi dita do púlpito e já fala aumentadamente. Se falasse exatamente o que ouviu, não tinha nada demais, talvez fosse ajudar alguém, mas vai falar aumentadamente, o que vai provocar uma situação de agravo na vida de alguém. Então a língua, o apóstolo vai dizer, também é um fogo, e é como um mundo de iniquidade. Por quê? Porque se alguém ofendido vai responder à altura da ofensa, acaba falando coisas que não deve, agredindo, falando iniquidades que vai além daquilo que a pessoa possa suportar. Além daquilo que a pessoa possa suportar. E vai provocando ira de tal maneira que vai sair da boca maldição. Vai sair maldição, que é o que ele diz aqui, né? É como um mundo de iniquidade. Ela está posta entre os nossos membros, mas contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. Por que inflama o curso da natureza? Porque de repente, naquilo que nós falamos, nós vamos mudar todo o posicionamento de alguém a nosso respeito, a respeito da igreja, a respeito do que é o ministério, a respeito do que é a vida cristã. Muda o curso da natureza, traz ira ao coração de alguém, fazer com que alguém passe a odiar de tal maneira, e tem gente fora da igreja que hoje não vem para um culto, não vem mais para a igreja, porque um dia um crente o ofendeu. Um crente o ofendeu. Se bem que eu abro um parênteses aqui para dizer, crente não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós estamos sempre falando a palavra de Deus para nós ver se nós conseguimos nos aperfeiçoar através da palavra. Mas nós não somos perfeitos. Nós somos sujeitos ao momento do nosso instinto humano querer ser mais forte do que o Espírito. Por isso nós precisamos aprender a subjugar o nosso corpo, a subjugar esse membro tão pequeno, chamado língua, que pode mudar como o leme e como o freio, pode mudar o curso da nossa vida cristã. Sermos exemplo para outros, sermos de bênção para outras vidas. Porque a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. É inflamada pelo inferno. Se não temos autodomínio da nossa língua, nós emprestamos a nossa língua, como diz alguém, nós emprestamos a nossa boca para o inferno, para amaldiçoar, para xingar, para falar palavrão, falar palavras obscenas, e nós precisamos vigiar muito nisso. A vinda do Senhor está próxima, e Ele vem buscar os santos. O arrebatamento da igreja, eu já disse aqui e volto a repetir, Ele vem para buscar uma igreja que está dentro da igreja, e a igreja que Ele vem buscar é a igreja dos santos, daqueles que aprendem a autodominar o seu corpo em relação aos desejos da carne, que aprende a dominar a sua língua na vontade de muitas vezes descarregar a ira, a raiva, o ódio através de palavras que machucam, que ferem, e até de palavras obscenas e palavrões que Deus não se agrada. Que Deus não se agrada. Precisamos aprender a dominar a nossa língua,
Porque quando nós não dominamos, a nossa língua ela é inflamada pelo inferno. E ele vai dizer ainda, né, que toda a natureza, quer seja de bestas feras como de aves, como de répteis, como animais do mar, se amansa e é domada pela natureza humana. O homem domina o reino animal, domina. Quem já foi em circo algum tempo, ou já viu através de filme alguma coisa, como é que doma um leão, para o leão fazer gracinha, subir num tambor, coitadinho, e fica lá com as 4 patinhas em cima de um tamborzinho redondo, se equilibrando. O homem domina a natureza, domina os animais. Quem já não viu aqueles golfinhos, fazendo piruetas ao comando de um homem, de uma mulher, com aqueles arcos de bambolê, e o coitadinho pula da água, passa dentro daquele arco e cai do outro lado e faz gracinha e vai lá na beira do tanque cumprimentar as pessoas. Tudo isso é dominado ou domado pelo homem, e a gente não consegue dominar a nossa própria natureza. Deus nos deu o Espírito Santo para nos ajudar nesse aspecto, porque o homem natural não consegue se autodominar, mas nós, com a presença do Espírito Santo em nós podemos dominar essa natureza humana, rebelde, que se rebela contra tudo. Nós podemos dominar com a ajuda do Espírito Santo. E ele diz que nenhum homem pode dominar a língua. Naturalmente, não mesmo. Não. Haja vista que quem trabalha nas empresas da vida aí, quem convive com pessoas não cristãs, às vezes eles soltam cada uma diante de crianças, dos nossos próprios filhos, no respeito, porque não tem autodomínio, mas nós temos a ajuda do Espírito Santo para nos ajudar a autodominar, dominar a nossa língua, dominar a nossa natureza. Por quê? Porque é com a língua que nós nos reunimos no culto aqui na igreja, e aqui nós louvamos a Deus, adoramos, bendizemos ao Senhor por tudo quanto Ele tem nos feito de bênção, e com essa mesma língua, que se nós não temos o autodomínio, não pedimos ajuda do Espírito Santo para dominarmos a nossa língua, lá fora nós vamos amaldiçoar alguém, lá fora nós vamos dizer coisas para alguém que um cristão nunca deveria falar, jamais deveria falar. Nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear, pois a língua está cheia de peçonha mortal. O que é peçonha? É o veneno da serpente, Você já deve ter ouvido alguém dizer esse ditado, que quando uma pessoa fala impropérios contra a gente, maldade contra a gente, diz que ela estava babando veneno, Já viu isso? Estava babando veneno pelo canto da boca. Por quê? Porque a língua envenena. A língua envenena. Precisamos ter esse autodomínio, mas ele só é conquistado através da ajuda do Espírito Santo. Nós temos que nos lembrar que em nós, nesse vaso de barro que é o nosso corpo, habita um tesouro especial, o Espírito Santo de Deus, e que essa casa, esse templo, que o apóstolo Paulo diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Esse templo ele não pode ser maculado por um membro tão pequeno como a língua para macular o templo onde o Espírito Santo habita. Porque nesse momento
que nós emprestamos a nossa língua para ser instrumento do inferno, para dizer impropérios, para dizer palavrões, para emitir palavras de maldição. Tem pais que amaldiçoam os próprios filhos. Não, irmãos, o nosso dever é sempre de abençoar. Ainda que alguém esteja nos tratando mal, que Deus te abençoe, querido. Ainda que nossos filhos venham nos dar trabalho, alguns filhos acabam se afastando da presença de Deus, ou outros nunca aceitaram a Jesus, dão trabalho dentro de casa, mas nós temos que estar sempre abençoando os nossos filhos, abençoando a nossa casa, abençoando a nossa família, com palavras de bênçãos, com palavras de orientação, com palavras que possam levantá-los na presença de Deus. Pois com ela, com a língua, nós bendizemos a Deus e Pai. E muitas vezes, com a mesma língua, nós amaldiçoamos os homens que são feitos à semelhança de Deus. E aqui, quando fala de homens, está se referindo àquelas pessoas que muitas vezes com as quais nós convivemos e que nos maltratam. O encarregado da seção onde trabalhamos, um chefe, um patrão. Não devemos amaldiçoar. Devemos sempre sim abençoar. Certa vez eu ouvi de um empresário dizer o seguinte, como ouvi de várias vezes, que ele não contrataria mais crente na empresa, porque os crentes davam mau testemunho, mau exemplo. Mas isso daí eu classifico como crentes que não têm o autodomínio de si próprio, porque muitas vezes também eu ouvi alguém testificar, olha, depois que esse crente passou a trabalhar aqui, as coisas mudaram na minha empresa. Eu estou sendo abençoado. Por quê? Porque crente que trabalha sabe agradecer a Deus pelo trabalho, ora pelo seu patrão, ora pela empresa onde está trabalhando, faz de tudo para cumprir com o seu dever, além daquilo que lhe é colocado a fazer. Procura fazer o melhor, e muitas vezes dando testemunho de crente que abençoa o seu local de trabalho. Eu conheci um irmão lá no Jardim São João. Ele era temido quando não crente, porque ele andava com um pessoal da pesada. Inclusive, ele foi jurado de morte. Tinha um justiceiro lá no Jardim São João, isso é coisa de mais de 30 anos atrás. E tinha esse justiceiro, ele estava jurado de morte por esse justiceiro. E jurado de morte que estava, ele ficou com medo de andar a sós. E aí nós, evangelizando nas ruas, chegamos na rua que esse moço morava, e nós batemos naquela casa, com a juventude da igreja, evangelizando, e a família dele nos recebeu, e falou dele que estava recluso, porque estava com medo de sair na rua. E nós perguntamos se tinha jovem na casa, e a família disse que sim, e ele estava recluso, com medo de sair na rua, porque ele estava jurado de morte, e ele achava que a qualquer momento ele poderia ser surpreendido, ser tocaiado e ser morto. E nós dissemos, não, nós estamos aqui na juventude da igreja, nós estamos trazendo uma palavra de bênção, uma palavra de vida. Então nós somos convidados a entrar naquela casa, e aquele moço então ouviu a palavra de Deus, e ele se rendeu aos pés de Jesus. Se rendeu aos pés de Jesus. Aí dissemos para ele,
para ir para o culto logo mais à noite. Isso foi no domingo pela manhã, depois da escola bíblica. E ele então se comprometeu de ir na igreja, mas ele falou: eu estou com medo de sair na rua, porque eu estou jurado de morte. Então meu irmão, que tinha uma Kombi, falou: não, eu passo aqui e te levo. E ele ia na Kombi, irmãos, com medo de que ele fosse visto na Kombi. Ele ia sentado no chão, ele não sentava no banco, ele sentava no chão da Kombi, para não ser visto. Ia para os cultos, e quando é um belo dia, ele sai do culto. Quem que está lá do outro lado da rua, em frente à igreja, esperando ele sair? O tal do justiceiro lá, o matador. Aí se aproximou dele, atravessou a rua e disse para ele: olha, se você pisar fora dessa igreja, eu te pego. Enquanto você estiver firme aqui, eu não te faço nada. Já se passaram mais de 30 anos. Hoje ele é pastor de igreja. Ele é pastor de igreja. Deus abriu uma porta de emprego para ele, né? Depois disso, depois de convertido, Deus abriu uma porta de emprego para ele na Cummins, aqui em Cumbica. E Deus começou a dar uma inteligência para ele extraordinária. E ele trabalhando ali e abençoando o setor que ele está trabalhando, né? Que a empresa, a Cummins, uma época, não sei se continua, mas naquela época ela abriu uma oportunidade para os funcionários apresentar sugestões de como melhorar o trabalho que cada um executava, né? Quer seja no manuseio do maquinário, no uso de equipamentos, no uso de materiais, de matéria-prima, para apresentar sugestões que eles iriam premiar, né? Iriam premiar as melhores sugestões e aplicar, colocar em uso na Cummins. E para a glória de Deus, esse moço começou a apresentar sugestões, e as sugestões que ele dava, orientadas, claro, por Deus, que dava graça para ele perceber o que podia ser melhorado no maquinário que estava sendo colocado para trabalhar, aproveitar peças, aproveitar o uso do maquinário, aquela coisa toda. Então ele foi ganhando premiações, e aquele ele foi guardando e ganhando cargos, e para a glória de Deus, quando ele foi se casar, ele não foi para uma casa de aluguel, ele pôde comprar a casa dele, montar toda a mobília, com todos os prêmios que ele ganhou, trabalhando lá, abençoando a empresa que trabalhava. Então, muitas vezes, irmãos, nós também temos que ser instrumento lá onde a gente trabalha. Ser instrumento nas mãos de Deus. Eu já contei aqui, quando eu entrei na prefeitura em 2004, eu trabalhei na implantação do Bolsa Família, corri Guarulhos todinho com a primeira dama, que na época era Janete Pietá. Quando terminou a implantação do Bolsa Família, que agora não precisava mais, então todos aqueles funcionários que foram para a campanha porque precisava de mão de obra a mais para fazer essa implantação, então agora era designado para outros lugares. E para a glória de Deus, a glória é para Deus, a alegria sobra para nós, né? Mas a glória é para Deus. Aí ela me chamou na sala dela e disse: pastor, eu queria tanto que o senhor ficasse comigo, mas eu não tenho aonde colocar o senhor aqui no meu setor. Eu vou ter que dispensar o senhor para a administração, né? Porque eu não tenho lugar, mas eu gostaria muito de que o senhor ficasse comigo, porque o senhor deu demonstração de um grande profissional nos ajudando naquilo que nós nos propusemos a fazer. Irmãos, é isso que nós temos que ser para o povo lá fora. É isso que nós precisamos ser. Dali eu fui mandado lá para o
departamento de transportes internos. Cheguei lá, eu já contei aqui, eu fiquei bem uns 2 ou 3 dias assentado numa mesa, porque não me davam um serviço. E eu disse, gente, me deem serviço. Não, mas o senhor não é pastor? Leia a Bíblia. Eu falei, não, a Bíblia eu leio em casa. Ah, mas você não lê lição bíblica também? Leio, mas na minha casa, aqui eu quero serviço. Aí me designaram para um serviço. Me designaram para um serviço e eu comecei a trabalhar naquele serviço. E uma certa tarde, a chefe daquele setor pediu, o senhor pode ficar um pouco depois do expediente? Eu quero falar com o senhor. Eu falei, tudo bem. Quando o pessoal saiu, aí ela pediu que eu me assentasse lá na sala dela, e ela falou, eu quero pedir perdão para o senhor, pedir desculpas. Eu disse, por quê? O senhor não fez nada, né? Ela falou assim, eu quero pedir desculpas para o senhor, porque quando a chefe da divisão falou que o senhor era um pastor e que ela estava designando o senhor para trabalhar comigo, eu soltei um palavrão lá, eu falei, outro pastor para trabalhar comigo? E ela disse, outro pastor. Por quê? Porque ela disse, teve pastores que veio trabalhar comigo aqui, que na sexta-feira não vinha trabalhar, porque ia ter congresso. Na segunda-feira também não vinha trabalhar, porque estava cansado do congresso da sua igreja. E o Senhor me deu prova de que em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado para nós não ser gente ruim lá onde a gente trabalha. Dar exemplo de crente aonde trabalha. Posição de crente. A irmã Leia foi professora há muitos anos no estado. E ela fazia parte das reuniões de professores até o momento que as reuniões eram edificantes, eram de instrução e que ela podia dar alguma opinião agradável. Quando começava a virar aquela muvuca de palavrão e de brincadeiras sem graça, ela pedia licença e saía da sala. E o pessoal aprendeu a respeitar. Quando estava ali, olha, a professora Jonábia não gosta desse tipo de coisa. As pessoas também têm que nos respeitar pelo nosso exemplo. Mas é pelo nosso exemplo. E lamentavelmente, irmãos, lamentavelmente, tem muito crente que não está dando exemplo, nem dentro da sua própria casa, quanto mais nos locais de trabalho. Amados, é por isso que o apóstolo disse que nenhum homem pode domar a própria língua. É o mal que não se pode refrear, porque a língua está cheia de peçonha mortal, de veneno, mas nós temos o Espírito Santo de Deus que pode nos ajudar a fazer a diferença em todo lugar que nós estivermos. Na nossa casa, na rua que moramos, aonde trabalhamos, aonde estudamos, aonde convivemos com quem quer que seja, nós podemos fazer a diferença. Nós podemos abençoar os homens, os nossos patrões, os nossos gerentes, os nossos encarregados, os nossos diretores, aqueles que têm autoridade sobre nós. Nós podemos ser sim canal de bênção através da nossa vida cristã, em nome de Jesus Cristo. Nós temos que entender que se de uma mesma boca procede bênção e maldição, e o apóstolo vai dizer, meus irmãos, não convém que isso se faça assim, que dos nossos lábios, da nossa boca, saia somente bênção. Que Deus te abençoe, querido, que Deus te abençoe, amado, que Deus abençoe a sua vida. Se um cliente nos maltrata, alguém que é comerciante, alguém que é empresário, se há alguma contradição, mas deixa na mão de Deus, abençoa a pessoa, que a bênção virá para ti também, em nome de Jesus. Porque ele vai terminar dizendo, porventura, uma fonte de um manancial pode produzir água doce e água amarga? Não. Mas a fonte que nós temos na nossa vida, e por isso Jesus se levanta
no último dia da festa, como foi comentado aqui, que está registrado no Evangelho de João, capítulo 17, a seguir. No último dia da festa, ele se levanta e ele vai dizer: quem tem sede, venha a mim e beba, disse Jesus, porque eu farei dele uma fonte de águas vivas que jorram para a vida eterna. E essa fonte de águas vivas nada mais é do que o Espírito Santo em nós, que controla a nossa língua, que produz através da nossa língua palavras doces que vai saltar para a vida eterna, mudando a história de alguém, do nosso patrão, do nosso vizinho, do nosso amigo, do nosso parente, da nossa família, dos nossos filhos e dos nossos irmãos da igreja também, para que todos juntos um dia nós alcancemos a glória de Deus. Amados, que Deus nos ajude, nesse tempo presente, aprendermos a dominar esse pequeno membro chamado língua, e que dela saia palavras que edificam aqueles que nos ouvem, para que eles também glorifiquem ao nosso Deus e Pai pelo nosso exemplo de vida. Amém? Coloquemos de pé. Pastor Dionísio, vem agradecendo a Deus. Vamos orar, meus amados irmãos, para que Deus nos ajude. Eu estava observando a explanação do pastor, e a gente às vezes se envolve com certas coisas de falar palavras ofensivas, e nesse momento o diabo bate palmas, dá risada de ver o crente envolvendo-se com coisas que não deveria, infelizmente. Mas que Deus nos ajude e possamos refrear esse membro, que algumas vezes, sem querer, ofendemos o próprio irmão na fé. Oremos. Amado e querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos e te bendizemos, meu Deus, pela tua palavra, pela explanação da tua palavra. Nos ajuda, Pai, aleluia, a andar na tua verdade, no teu amor. Nos conduz, Senhor, nos caminhos verdadeiros, Pai. Deus abençoe os teus filhos, nos dá uma noite de paz e alegria, de retorno aos nossos lares. Pai eterno, nós te agradecemos por tudo, te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós temos aqui a nossa campanha de oração sobre o tema Ai sem cessar, das 20 às 21 horas, né? Das 8 da noite às 9, com um bom período de oração, um louvor e também uma palavra de reflexão. Na quinta-feira, consagração aqui às 8 horas da manhã, com a direção das irmãs aí do trabalho do Círculo de Oração, e à noite, na quinta-feira, a nossa segunda noite de campanha sobre o novo tema, que é apresentando as nossas vidas como altar de Deus, para que nós sejamos mais edificados ainda e possamos ser mais abençoados. Amém, querido? Amém. Bendito Deus. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso Naquele que me fortalece. E a vitória é nossa Pelo sangue de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito sejam sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Traz domingo. Tá, domingo vai se conta, tá? Vai ser o jovem.